Todos os pedidos feitos pela defesa do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, foram negados pelo desembargador Gebran Neto, do TRF4. Os advogados pediam a anulação da sentença em primeira instância por considerar que, além de não haver provas materiais contra Lula, Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, conduziu o processo com interesses políticos. A defesa também argumentava que a juíza Gabriela Hart, que substituiu Moro na sentença condenatória em primeira instância, teria simplesmente copiado e colado trechos inteiros do processo referente ao triplex do Guarujá, esse sim assinado por Sérgio Moro. A defesa apresentou até uma perícia comprovando o plágio processual, mas este recurso também foi negado. Em quase 2 horas de voto, Gebran também negou o pedido para que mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e obtidas pelo site Intercept Brasil fossem anexadas ao processo, porque, segundo o desembargador, olha só, abre aspas, todo aquele material é sabido até pelas pedras, foi objeto de interceptações ilícitas. Essa sessão de julgamento voltou agora às 2 horas da tarde, a gente estava acompanhando as imagens ao vivo. O governo da Hungria quer ajuda financeira do Brasil para manter comunidades cristãs no Oriente Médio. A informação é do jornalista Jamil Chad, do site UOL. De acordo com Jamil, o governo húngaro, que é de extrema-direita, já enviou um projeto ao chanceler Ernesto Araújo. O Itamaraty confirmou que existe uma conversa sobre o tema entre os dois governos. Em contato com a coluna de Jamil Chad, o chanceler húngaro elogiou Jair Bolsonaro por sua postura de falar abertamente sobre o papel do cristianismo. E ontem, durante um culto na Assembleia de Deus de Manaus, o presidente reafirmou que vai indicar um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal. No final da cerimônia, recebeu uma bênção ao lado da primeira-dama. Vamos ver. Eu tenho 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Uma será de um evangélico. Se somos laico, eu sou cristão. Nós precisamos da palavra de Deus em todos os locais possíveis. Agora vamos orar. Estenda a mão em direção ao presidente, ao país. É inédito no Brasil que nós estamos vendo acontecer. É inédito. Quem comenta as notícias com a gente é o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, como vai? Bem, Leandro. Por onde você quer começar? Vamos começar com essa questão do ministro evangélico? O que você achou disso? Essa questão, assim, a gente já sabia, ele já tinha se pronunciado a respeito disso uma vez. Mas é sempre muito impactante, né, Thalita? A gente vê um presidente da República num culto religioso fazendo proselitismo, oferecendo uma vaga do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, a um evangélico, como se isso fosse um critério, né? Eu vou dar uma vaga da Suprema Corte para um evangélico, tem que dar para um jurista, tem que escolher dentro de critérios de conhecimento jurídico, conhecimento humano, de filosofia, de ciências, não de religião, né? Assim, eu, por exemplo, se fosse presidente, eu não daria uma vaga do Supremo Tribunal para um evangélico, nem para ninguém, por critério religioso. Isso é uma coisa absurda, e é só mais um dos absurdos que estão sendo agregados à narrativa do Jair Bolsonaro. Na vez anterior, ele tinha dito, inclusive, terrivelmente evangélico, né? Essa frase ficou bastante... Foi exatamente. Né? Você sabe que o Lula, quando era presidente no primeiro mandato, ele indicou um fundamentalista religioso também para o STF, que era o Carlos Alberto Direito, que depois veio a falecer. Na época eu lembro que eu escrevi muitas críticas a isso, e fui criticado por gente na esquerda, como intolerante e tal, mas é a mesmíssima coisa. Você não pode colocar fundamentalistas nem extremistas de nenhum tipo dentro da Suprema Corte. A Suprema Corte é uma corte de avaliação constitucional, então ela tem que estar presa à letra fria da lei, não tem que ter religião envolvida com isso, né? Mas a gente está vivendo, na verdade, um regime autoritário, né, protofascista, que é visceralmente ligado ao neopentecostalismo, a essas igrejas neopentecostais, né, essas igrejas evangélicas ultraconservadoras e ligadas, obviamente, à extrema-direita.
E essa relação com o governo húngaro também, que é de extrema direita, e teve aquele episódio sobre os imigrantes, né, que queria construir inclusive um muro para não deixar os imigrantes entrarem no país. É bastante chocante. E agora quer dinheiro para manter comunidades cristãs no Oriente Médio. É uma espécie de nova cruzada, né? Assim, é uma nova guerra santa. Você tirar dinheiro de um país quebrado como o Brasil para manter comunidades cristãs no Oriente Médio, como se elas fossem de responsabilidade do Brasil, que é um país, um Estado laico. Sim. Agora, sobre essa questão do julgamento no TRF4, esse voto do desembargador Gebran Neto, 2 pontos me saltaram. Essa primeira questão, em que ele fala sobre o material do Intercept Brasil, que ele fala que isso foi obtido de forma ilícita e, portanto, ele descarta de cara esse material. E o segundo ponto é que agora, na volta, às 14h desse julgamento, ele entrou na questão, ele entrou no mérito da questão no julgamento sobre o sítio. E ele fala que não importa de quem é a posse do sítio, o que importa é que Lula usava o sítio. Isso, para mim, não faz nenhum sentido. E olha que eu não sou jurista. Thalita, você sabe que o TRF4, na verdade, é o PSL4, né? Assim, a vinculação desse tribunal não tem nenhuma moral para julgar nada. Ele já se provou um tribunal parcial, um tribunal de exceção, vinculada politicamente ao bolsonarismo e principalmente ao ex-juiz Sérgio Moro. Né? Eles não têm nenhuma isenção para julgar nem Lula nem ninguém, porque eles já se mostraram absolutamente parciais. Essa avaliação sobre os arquivos do Intercept, ela é tão estúpida, ela é tão ignorante, né? Que só num país como o nosso, que está vivendo um processo grave de indigência intelectual, ela pode ser colocada publicamente sem cair no ridículo de imediato. Obviamente que os arquivos do Intercept, não importa de que maneira foram interceptados, eles trazem verdades que são muito importantes para esse caso jurídico. Mas esse juiz, Gebran Neto, e os outros 2, não pode se esperar absolutamente nada. Essa juíza Gabriela Hart, ela já foi condenada 2 semanas por conta de um plágio exatamente igual ao que ela fez no caso do sítio de Atibaia. No sítio de Atibaia, ela chegou ao extremo de como ela copiou os arquivos da sentença do triplex do Guarujá, ela trocou sítio por apartamento. E ela colocou 2 delatores, na verdade, que eram só o Léo Pinheiro, que é o apelido do Léo Pinheiro, e o nome dele que não vem à memória agora. Mas isso é porque ela copiou também lá do arquivo do triplex do Guarujá. Ela copiou a sentença. Ela acabou de ser condenada, né, por causa disso. E o sujeito não vê absolutamente nada, diz que ela copiou só 1%. Como é que ele fez esse cálculo, se ele não leu sequer o processo? Todos nós sabemos que eles não tiveram tempo hábil de ler um processo do tamanho desse Lula. Eles estão, novamente, né, no mesmo teatro que condenou Lula da outra vez, se repetindo agora. Mas, assim, felizmente, os tempos estão mudando um pouco em relação a isso. Já não é tão fácil para eles colocar isso de público sem que haja uma reação. E assim, a defesa do Lula está agindo muito corretamente, colocou as coisas de forma muito técnica, né? muito bem apresentada, e quem vai sair no ridículo nessa história, obviamente, vai ser esse povo do TRF4, do PSL4. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.